Seja bem-vindo a mais uma aula da minha série de aulas interpretando frases em inglês. Nessa série aqui, em cada um desses episódios, eu trago uma frase em inglês pra gente estudar junto. Então eu trago uma frase bem rica em estruturas, uma frase bem completa, e a gente vai aqui destrinchar essa frase em inglês, não só para que você consiga entender isso aqui que tá na tela, mas eu quero que você pegue essas estruturas aqui, entenda bem, para que depois, quando você encontrar essas partezinhas em outras frases, no que você estiver consumindo de inglês por aí, você consiga entender bem, consiga aproveitar esse conteúdo. Então, a frase que eu separei pra gente estudar hoje é a seguinte, é essa aqui, ó. It's about time you grew up. It's about time you grew up. Se você bate o olho nessa frase de primeira e acha que ela é curtinha, você vai ver que tem muita coisa acontecendo dentro dessa frase. Ela significa em português mais ou menos isso aqui, ó. Já é hora, já tá tarde de você crescer. Sabe aquela pessoa que parece ser meio imatura? Aquela pessoa que tem, sei lá, 50 anos de idade e continua fazendo brincadeirinha de quem tivesse 15 anos? Essa pessoa meio imatura? Esse é o tipo de frase que você poderia ouvir alguém falando pra essa pessoa. Então vamos lá. Essa frase aqui ela é bem rica em estruturas e ela vai deixar claro duas coisas pra você. Em inglês não funciona como o português funciona. Então, em inglês usa palavras diferentes para expressar algumas ideias que em português a gente usa outras palavras. Outra coisa que você vai perceber aqui, tradução não dá para ser literal, não dá para você traduzir literalmente cada palavra de cima a baixo para dar certo, isso não vai acontecer. Então agora vamos direto cair de cabeça aqui em tudo que está acontecendo dentro dessa frase. Ela começa com essa parte, it's about time, it's about time. Vamos lá, esse it's que está logo no começo da frase significa que é. Simples assim, você afirma que é alguma coisa. Então, por exemplo, você está prestes a comprar um celular, mas na hora que você olha o verso dele, está escrito lá na etiqueta que é caro. Aí você fala, wow, it's expensive. It's expensive. Então significa, é caro. Simples assim. Eu posso até te mostrar uma foto, por exemplo, de um gatinho. Aí você me pergunta, quem que é que tá nessa foto aí? Aí eu falo, it's my cat. It's my cat significa, é meu gato. It's my cat. Então percebe que essa palavrinha aqui é só você entender que ela significa que é alguma coisa. Então se eu falo, por exemplo, assim, ó, it's time, significa é hora, é tempo, tá no momento. Olha só, a palavra time significa literalmente tempo. Só que quando eu falo it's time, a gente não fala em português é tempo. Então é por isso que eu não vou traduzir como é tempo. Porque essa frase é usada mais ou menos nesse contexto. A gente está prestes a fazer alguma coisa muito importante, você estava lá se preparando, você estava lá se aquecendo, aí eu vou até você e falo it's time. It's time significa é hora, tá na hora, ou seja, é agora que você tem que ir lá começar. Tá no tempo certo, já tá na hora. Enfim, tá vendo como eu tenho que adaptar um pouquinho a tradução porque o português e o inglês funcionam de formas diferentes? Então a frase it's time já funciona. Eu escrevi gato aqui, né? O pessoal do chat acabou de me avisar que eu escrevi gato, mas na verdade é gato. Então a frase it's time já funcionaria. Aí surge a expressão it's about time. It's about time. Que a gente vai pegar esse bloco aqui, a gente vai pegar esse bloco e simplesmente guardar o bloco, aprender esse bloco. Por quê? O about, entre os usos de about, o about tem vários usos. Um deles é para expressar que é mais ou menos alguma coisa, aproximadamente alguma coisa. Então eu pego uma pilha de livros, aí você me pergunta, quantos livros tem aqui? Aí eu falo, about 30. About 30 significa mais ou menos 30. Aproximadamente 30. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Então o about expressa essa proximidade, um dos usos dele é esse. Então quando você fala, por exemplo, it's about time, o que você quer dizer literalmente é, cara, eu tô vendo aqui, já parece que já tá aproximadamente na hora. Já tá meio que na hora. É isso que você tá expressando literalmente. Mas o que você vai expressar de significado com essa frase? Sempre que tem aquela coisa que demorou pra acontecer, mas finalmente alguma hora ela acontece, é pra isso que você usa o it's about time. Então a gente pode traduzir essa frase como coisas como mais ou menos assim, ó. Pô, já era a hora, né? Ou então, já tava na hora. Ou então, já passou da hora. Cara, já passou da hora de você levantar aí, ó. Sabe esse tipo de frase em português? É pra esse tipo de ideia que o it's about time é usado no inglês. Então tá vendo como línguas diferentes usam palavras diferentes para expressar as ideias? Você simplesmente tem que aceitar que essa expressão é usada mais ou menos nessa ideia. Mesmo que na hora de você traduzir isso aqui, você varie as palavras, porque português é muito diferente do inglês. Aí beleza, entendi que eu posso usar o it's about time para falar, pô, já tava na hora de
alguma coisa acontecer. Agora, essa frase que eu trouxe, já estava na hora de o que acontecer. It's about time you grew up. A palavra you significa você. Acredito que até quem não estuda inglês ainda conhece a palavra you como você. E grew up significa crescer, vem do verbo crescer. Por quê? O verbo crescer, em inglês mesmo, pessoa crescer, é o verbo grow up. Grow up significa crescer. Vinícius, por que você colocou um to aqui? Porque os nomes dos verbos em inglês, na forma padrão, esses nomes levam to. Mas esse to não aparece na frase na prática, é só o nome do verbo mesmo que leva to. Então, por exemplo, os nomes dos verbos. O verbo to do significa fazer, o verbo to go significa ir, o verbo to be significa ser, famoso verbo to be, mas esse to não aparece na frase na prática, tá? É só o nome do verbo mesmo que leva isso aqui. Então, o verbo to grow up, o verbo grow up significa crescer. No passado, o verbo grow up, no passado, fica assim, ó. Grew up. Grew up significa cresceu. I grew up. Eu cresci. You grew up. Você cresceu. They grew up. Eles cresceram. Então o passado dele é assim. Você percebe que nessa frase eu coloquei a forma no passado? Grew up no passado? Por quê? Porque essa estrutura It's about time, ela exige que a ação esteja no passado. Não importa qual vai ser a ação que você vai colocar aqui no It's about time. Essa ação sempre vai estar no passado. Quer ver alguns exemplos? Olha só, vou te mostrar aqui como isso é fato. Que tal receber um roteiro de estudos de inglês completo para você seguir ao longo desse ano de 2022? Perfeito, com todo o método de estudos para você executar. Eu quero te enviar isso na Operação Resgate à Fluência, que vai acontecer agora, aqui no mês de janeiro, no meu canal do YouTube. Para você receber é muito fácil. Primeiramente, você precisa se inscrever no meu canal do YouTube, assim o YouTube vai te avisar desse conteúdo quando eu publicar, mas entra no grupo de WhatsApp da Operação Resgate à Fluência também, pelo primeiro link da descrição logo abaixo desse vídeo que você está assistindo. Por esse link você se inscreve por lá e eu te mando tudo por e-mail também. Então vai ser gratuito todo esse mapa de estudos, todo esse roteiro que eu vou te entregar para você acelerar a sua fluência, chegar finalmente no avançado em inglês. Você vai poder receber isso no seu celular, poder receber isso aqui pelas minhas redes sociais, tá bom? Então clica no primeiro link da descrição aqui embaixo, logo abaixo desse vídeo para receber. Se inscreve aqui e vamos voltar lá para sua aula. Eu posso falar, por exemplo, assim: It's about time you woke up. Significa, já era a hora, já passou da hora de você levantar. Esse woke up vem lá do verbo levantar. Só que como é que é o verbo levantar na sua forma original? Ele é assim, ó. To wake up. Wake up, na forma original dele, significa levantar. Mas aqui nessa frase ele acabou ficando woke up. Por quê? Porque essa estrutura, It's about time, sempre coloca a sua ação no passado. Olha esse outro exemplo aqui que eu já até deixei separado aqui, ó. It's about time we started. Já era a hora, já passou da hora de nós começarmos. Por que ficou no passado? Por que ficou esse started aqui no passado? Porque sempre a estrutura It's about time exige que você coloque a ação no passado. A ação na forma padrão aqui era o verbo to start, que significa começar. O passado dele é started, então é esse aí que você vai usar na estrutura. Então percebe que não faz sentido literalmente? É aproximadamente a hora de nós começamos. Em inglês funciona de um jeito totalmente diferente do português. Então não dá para você tentar pegar o raciocínio do inglês e dar uma lógica para ele. Não existe lógica. O inglês simplesmente é assim. Então o que você faz quando você se depara com isso? Você simplesmente aceita e repete que o padrão é esse. O It's about time vai exigir que você coloque as ações no passado, ok? Então o que a gente tem aqui? It's about time you grew up. Já era a hora de você crescer. Eu tenho que colocar o grew up do passado por causa dessa exigência, dessa estrutura aqui. Então é uma frase que quando você bate o olho nela de primeira, pode até parecer que é uma frase simples. É uma frase pequenininha, mas tem alguns segredinhos por baixo dela que são importantes você conhecer. E claro, alguns dos conceitos que eu falei aqui não são dos conceitos mais básicos, não são dos conceitos mais iniciantes. Se você sente que aqui foi longe demais para você, que isso aqui parece um pouco complexo demais para você, tá tudo bem. Você pode, por exemplo, começar pela minha série de aulas aqui no canal, primeiras frases em inglês, eu vou deixar ela como recomendado aqui em cima no meu YouTube para você poder assistir. Lá a gente começa literalmente do começo. Ali você começa a aprender os seus padrões de frase desde o início. Aqui no Interpretando Frases, eu tenho que destrinchar a frase, então pode acabar aparecendo coisas que você ainda não conheceu. Por isso é importante você criar a sua base por lá.
De qualquer forma, antes da gente concluir isso aqui, eu vou deixar aqui alguns exemplos dessa mesma frase, essa mesma estrutura de frase, só que fazendo pequenas variações para você aumentar a sua compreensão de como essa frase funciona. Por exemplo, It's about time I grew up. O que mudou nessa frase aqui? Se você está assistindo essa aula, coloca aqui nos comentários o que mudou nessa parte. It's about time I grew up. O que eu quero dizer aqui é, já era a hora, já passou da hora de eu crescer. Então eu posso mudar a pessoa dessa frase. Eu mudei a pessoa, tá tudo bem. It's about time she grew up. Já era a hora dela crescer, já passou da hora dela crescer. Ok? Que mais exemplo de frase aqui? Eu vou pegar só essa ação aqui e mudar para outra ação. It's about time I studied English. Já passou da hora de eu estudar inglês. Olha só que interessante, eu coloquei uma outra ação completamente diferente, que é estudar inglês. Como é que é estudar na forma padrão? É study. To study significa estudar. É assim que é o verbo estudar na forma padrão. Só que no passado ele fica assim, studied. E essa estrutura sempre exige que você coloque a ação no passado. Então, it's about time I studied English. Já passou da hora, já era a hora, já tá tarde, eu tô demorando já para estudar inglês. Ok? Então essa é a frase que eu separei para você hoje, com vários detalhinhos, várias coisas importantes. Eu espero que você não só entenda o que eu passei aqui, mas que você encontre bastante essas estruturas em outras frases, em outros conteúdos que você estiver estudando ou estiver consumindo. De qualquer forma, se mesmo depois disso restou alguma dúvida, se ficou qualquer dúvida, você pode mandar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai tirando, vai interagindo, não só eu, mas como toda a comunidade que acompanha aqui no YouTube, a gente vai te ajudando a finalizar suas dúvidas, ok? Se você aprendeu alguma coisinha nova aqui nessa explicação, clica aqui no gostei, se inscreve no canal também para não perder nenhuma dessas aulas, e eu te vejo nas próximas aulas da nossa série Interpretando Frases em Inglês. Até a próxima!